Salve, salve galera! Tentar fazer a linha aí. Já vou me desculpar, pessoal. Desculpa qualquer coisa aí. Se ficar difícil o entendimento, se ficar difícil o áudio, vou tentar aqui fazer aí o mais próximo possível que a gente estivesse dentro da sala de aula, beleza? E também já vou fazer um teste aí para umas coisas, uns projetos futuros aí que eu quero ver também. Então, depois vocês me passem lá o feedback de vocês, beleza? A aula vai ser um pouco estilo Olavo de Carvalho, né? Então eu vou estar aqui trazendo algumas coisas da filosofia e trazendo também algumas reflexões, né? Para a gente tentar entender ali algumas coisas da aula. Apesar de eu ainda não estar com o plano de aula, né, do professor, mas assim que tiver em mãos eu já vou dar uma olhada aqui, tá? E aí tentar fazer mais próximo do que ele vai ensinar para vocês lá. Porque não adianta eu passar uma coisa para vocês e aí ele passar outra. Não vai dar muito certo, né? Beleza? Então vamos começar. Espero que esteja boa a imagem. Desculpa pela tosse também, tá, galera? Porque é foda. O brasileiro não tem um dia de descanso na vida. Bom, então nossa primeira aula aí de introdução à filosofia, aula 1. Nessa aula a gente vai ver um pouco ali do que é a filosofia, para que serve essa porra e quais são os objetivos da filosofia, quem que são os principais filósofos, para que serve a filosofia, como que a filosofia entra no mundo e faz o seu trabalho, né? Sempre contextualizando aí com uma perspectiva também aí das ciências sociais, né? Que é o objetivo lá, com certeza, do nosso curso, beleza? Essa imagem aí é uma imagem gerada por inteligência artificial. Eu pedi para a inteligência artificial gerar uma imagem de um filósofo saindo da caverna do Platão e descobrindo a verdade. E aí eu gostei desse resultado. Ficou bem interessante. E eu já vou explicar o porquê, né, que eu pedi para a IA fazer aquilo. Bom, que porra é essa então, né? O que é a filosofia, né? Eu vou trazer aqui essas 3 características da filosofia e tentar falar um pouco sobre elas, né? Primeiro que existe uma distinção que a filosofia faz entre a filosofia, né, e a história da filosofia e o filosofar, tá? Deixa eu ver se consigo pegar uma caneta aqui. Por enquanto o laser tá bom. Então eu tenho a filosofia aqui de um lado e o filosofar de outro, tá? O que diferencia basicamente um do outro? A filosofia ela é a história da filosofia, tá? Então quando você escuta alguém dizendo que faz filosofia, ele está dizendo que estuda a história da filosofia e isso daí qualquer um de nós consegue fazer, né? Pegar o livro lá e ler a história da filosofia é muito simples. Se atentar aos conceitos dos autores é razoavelmente simples. O problema está aqui, ó, no filosofar. Esse é o problema. Aqui, o filosofar, ele é mais do que só entender a filosofia e a história da filosofia, mas ter um pensamento crítico filosófico, certo? Esse pensamento crítico filosófico é o que a gente chama de filosofar e é o que eu gostaria que todos vocês tivessem. É por isso que eu falo para vocês não desistirem da filosofia, porque a filosofia ela é depois que você aprende a filosofar, você
nunca mais olha para o mundo da mesma maneira, né? Você passa por uma transformação interna e tudo ao seu redor, tudo à sua volta passa por uma criticidade filosófica e isso faz com que você tenha mais racionalidade no mundo, né? Você tenha mais, digamos assim, mais ferramentas para observar o seu dia a dia, para observar a sociedade, para observar as coisas que acontecem com você mesmo internamente, né? Então, a filosofar, ele passa ali por uma questão realmente de expressar a filosofia no nosso cotidiano. Outra coisa que vale a pena destacar é que a filosofia ela tem um rigor, tá? E um método específico. Lembra quando eu falei lá na aula de antropologia, né, sobre os tipos de conhecimento? E aí eu falei lá que existem os conhecimentos mais complexos e os conhecimentos menos complexos. E essa complexificação, né, essa complexidade no, na filosofia, ela é rigorosa, ela tem um método. Um método em quê? Um método na leitura e na escrita. Então, quando você lê um texto filosófico, não é igual se você estivesse lendo Harry Potter ou qualquer outro romance ou qualquer outro livro de autoajuda. A leitura filosófica ela exige um rigor da pessoa. Ela exige que você se coloque, né, em busca de tentar entender o que o filósofo estava falando quando escreveu aquela merda. Né? Então, existe uma dificuldade assim, intrínseca na filosofia. Porque ler por ler, né, qualquer um lê. Agora, realmente entender o que o autor está querendo dizer é muito mais profundo do que só ler. E a gente tem também a escrita, né? A escrita, ela é um rigor da escrita, né? Por quê? Vocês vão ver que vários filósofos escrevem de maneiras diferentes. Se a gente pegar os primeiros filósofos da Grécia Antiga, eles escreviam através de diálogos. Eles transcreviam diálogos que aconteciam na Grécia, né, em Atenas, e eles meio que transcreviam esses diálogos, eles usavam do diálogo para fazer com que as pessoas aprendessem de uma maneira melhor naquele momento. Então essa é uma forma de escrita. Se a gente for pegar a filosofia moderna, né, ali, o surgimento do iluminismo e de outras correntes filosóficas daquele período, a gente vai ver que a escrita ela é uma escrita mais técnica. Então eles deixam o diálogo de lado, eles vão para a escrita técnica. E aí a argumentação lógica entra nesse arcabouço. As evidências, né? as falácias, todos esses conceitos eles acabam entrando ali, né, nesse processo de escrita moderno, por exemplo. E aí a gente tem outros filósofos que são mais, digamos assim, mais livres. Eles escrevem de maneira mais artística, como por exemplo Nietzsche, ou outros filósofos ali que escrevem através de ensaios, uma filosofia um pouco mais livre, que também é um outro método de escrita da filosofia, tá? Mas isso não é o objetivo aqui da nossa aula. Só para vocês entenderem ali qual que é essa questão do rigor, da leitura e da escrita. Por fim, também a gente tem a história da filosofia, como eu falei para vocês, ela é um dos aspectos da filosofia. Aprender a história da filosofia já é aprender uma boa parte da filosofia. Só que o verdadeiro filósofo ele não pode se contentar só em entender a história da filosofia. Ele precisa buscar também compreender a sua própria história, o seu próprio tempo, de maneira crítica e de maneira reflexiva, para produzir também filosofia. Então a produção da filosofia ela passa pela história da filosofia, mas ela não acaba na história da filosofia. Ela é um passo, a história da filosofia é um passo para que a gente chegue ao filosofar que eu falei aqui em cima. E aí na história da filosofia a gente pode dividir em dois momentos, né? O pensamento ocidental
E aí nós fazemos parte do mundo ocidental, né? Nós fazemos parte dessa cultura ocidental que revolucionou aí boa parte do mundo, né? E aí a gente tem a história total do mundo, né? Que tem aí milhares de anos. Desde 6 milhões de anos atrás, né? Com as espécies, várias espécies de humanoides, né? Até atualmente, né? E com a nossa espécie já difundida e a nossa cultura já difundida. Mas nesses aspectos aqui a gente não vai entrar em detalhes agora, tá? Porque eu não sei o que o professor vai passar lá. Então é só uma introdução mesmo hoje, beleza? Bom, aqui é importante, tá? Então eu trouxe aqui algumas linhas do tempo para vocês. E aí a gente vai fazer algumas divisões aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nessas divisões. Depois eu vou deixar o slide lá para vocês no grupo. Mas é interessante vocês prestarem atenção aqui, tá? A gente está analisando aqui o modo de vida ocidental. Nós estamos olhando a história ocidental. Lembra aquilo que o professor de antropologia falou. Aqui na filosofia também nós nos contentamos, pelo menos nesse primeiro momento, com a história ocidental do mundo, tá? E aí, para nós ocidentais, nós dividimos o tempo entre o período mítico, tá? Que é esse aqui. O período mítico, ele vai de 10 anos atrás, 10 mil anos atrás, né? Até o surgimento da filosofia 500 anos antes de Cristo, né? Durante todo esse período, 500 anos antes de Cristo, que é quando surge a filosofia lá com os gregos, para trás, até 10, 12 mil anos atrás, é o início da civilização como a gente conhece hoje, tá? Não estamos falando ainda de espécie humana, porque a espécie humana nasce ainda um pouco mais para trás. Aqui nós estamos falando de civilização e aí depois eu vou passar um vídeo para vocês tentarem entender um pouco melhor como que surge a nossa civilização, tá? O professor de antropologia também e a de sociologia também provavelmente vão falar sobre isso em algum momento, tá? Por isso que eu não vou perder tempo aqui. Mas saibam que até os gregos o mundo o mundo ocidental era visto através de uma perspectiva mitológica de conhecimento. Aí depois nós temos, a partir dos anos 500 a.C., né, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, o surgimento da filosofia grega. Lá nós temos a filosofia da natureza, né, que é feita com os pré-socráticos, e aí nós temos a filosofia clássica, que é feita por Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então, dentro aqui do surgimento da filosofia grega, nesse item vermelho, ele é subdividido entre os pré-socráticos, que eram os filósofos que falavam da natureza, que utilizavam a natureza como forma de explicação do mundo, e usavam a mitologia também, né? E os socráticos, né, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que faziam uma filosofia mais racional, uma filosofia mais argumentativa, uma filosofia que era mais preocupada com a sociedade, com a cidade, com a polis grega e com os desafios ali da cidade, né? E aqui também no finalzinho, né, nessa transição aqui nós temos os princípios da filosofia medieval, né? E aí nós chegamos na filosofia medieval. O que acontece na filosofia medieval? Ela coincide com o mesmo momento em que o Império Romano entra no seu auge, tá? Que é a sua segunda metade, onde o Império Romano realmente vai conquistar praticamente todos os países da Europa e da Ásia, e aí vai colocar sua tradição ali, vai impor sua tradição. O que acontece nesse momento? A Igreja Católica, que surge logo depois aqui da filosofia grega, né? Logo aqui nesses princípios da filosofia medieval, já surge a Igreja Católica, talvez em outro momento eu explique isso. Mas o que acontece? Ali naquele momento, então, a Igreja Católica ela se torna a religião oficial de Roma,
E aí Roma, como coloniza a maior parte do planeta naquele momento, ele leva consigo o cristianismo. É por isso que hoje eu e você, nós somos cristãos, né? Os brasileiros são cristãos, porque nós somos colonizados pelos portugueses e os portugueses, por sua vez, antes de se tornarem Portugal, né? Seu povo foi colonizado pelos romanos, né? E aí os romanos implantaram essa visão de mundo, né? Baseada na Bíblia e baseada também nesses pressupostos ali da Igreja Católica. Então aqui na filosofia medieval a gente tem o nascimento do cristianismo, né? Como eu falei para vocês. Esse nascimento do cristianismo pode ser dividido em dois momentos, patrística e escolástica, tá? Não vamos falar sobre isso agora. Mas qual que é a principal informação aqui? Todo o conhecimento da filosofia medieval nesse momento, ela tinha a sua base cristã, ou seja, o conhecimento ele era revelado por Deus. É o contrário da filosofia grega, que aqui o conhecimento ele se dava a partir ou da natureza ou a partir então dos diálogos, né, entre os filósofos. Aqui não. Aqui o conhecimento ele era cedido por Deus, né, ele era revelado por Deus aos sacerdotes, ao Papa, aos bispos e todos aqueles que tinham condições de interpretar a Bíblia. E aí essas pessoas então passavam esse conhecimento através das universidades para o restante da população. É importante lembrar que foi a Igreja Católica, tá, que criou as primeiras universidades no mundo. Para que serviam essas universidades? Para ensinar o cristianismo. Basicamente era uma catequização em larga escala, vamos dizer assim. Bom, acabado esse processo aqui da filosofia medieval, a gente entra na filosofia moderna. E aqui na filosofia moderna, então, a gente abandona essa visão religiosa do mundo, né? Essa visão onde o conhecimento ele é revelado por Deus. E aqui a gente cria algo chamado teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é aquela que vai tentar entender quais que são os mecanismos que fazem com que nós geremos conhecimento, que nós possamos produzir conhecimento. Ou seja, como que eu sei se isso é verdadeiro ou falso, tá? Então, é aqui nesse momento da filosofia moderna onde a gente vai criar a ciência, o método científico, onde vai surgir o pensamento científico, as primeiras descobertas científicas ali com o Galileu, depois com o Isaac Newton, depois com outros cientistas ali que vão ajudar nesse processo. Depois, dentro da filosofia, os iluministas, né, todo aquele pessoal ali que vai começar a sair da monarquia, né, que era o processo político do período medieval, e entrar nos processos democráticos, que é aquilo que a gente está vendo na disciplina de ciência política, né, que a professora falou. Então aqui, ó, nesse período surgem as primeiras teorias políticas lá com o Locke, o Rousseau e toda aquela galera que a professora de ciência política vai falar para vocês, tá? E por fim nós temos aqui a filosofia contemporânea, que a gente diz que é a nossa atualidade, apesar de alguns filósofos dizerem que nós já não estamos mais na filosofia contemporânea, nós estamos na filosofia pós-moderna, né? Que seria a filosofia da pós-verdade, mas como isso não é um consenso dentro da filosofia, a gente vai se bastar só até aqui a atualidade, que é o período contemporâneo, que surge a partir dos anos 1900, beleza? Então, períodos da filosofia, né? A antiga, lá Sócrates, Platão, os pré-socráticos, né? Medieval, a união do Império Romano com a Igreja Católica, que leva o conhecimento e as diretrizes da fé cristã para a maior parte do mundo. E aqui o conhecimento ele é revelado por Deus, né, às pessoas, aos sacerdotes. Filosofia moderna, origem da ciência política, origem da democracia moderna,
origem do pensamento científico e por aí vai. E aqui a filosofia contemporânea, que é esse momento que nós vivemos. Qual que são os dois momentos mais importantes que a filosofia estuda? Tá? A gente pode dizer que é a filosofia antiga, tá? A filosofia antiga, ela é um aspecto muito importante do estudo da filosofia mesmo, tá? E aí o segundo momento mais importante que vocês vão estudar em filosofia, que assim é um marco, assim, o mundo mudou depois desse momento, é essa transição aqui, ó, do período medieval para o período moderno. Essa transição aqui acontece mais ou menos durante uns 300 anos, tá? Durante uns 300 anos a gente tem essa ruptura aqui de mundo medieval para o mundo moderno, ok? Bom, aqui a gente vai falar, então, especificamente nesse momento da filosofia clássica, que é o quê? Que é esse primeiro momento aqui. Filosofia clássica ou filosofia antiga é a mesma coisa, tá? Então, nesse momento, a gente tem aqueles 10 mil anos que eu falei para vocês, né? De tradição mitológica, onde o conhecimento ele era passado de geração em geração através de uma tradição oral, sempre era um ancião, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre mitologia, tá? Nas aulas também eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre isso. Mas o que a gente está estudando nesse momento na disciplina de filosofia lá é esse período aqui, ó. Esses três quadros aqui, que é a filosofia clássica dividida em três momentos. O primeiro momento das cosmologias, que eram os primeiros filósofos. O que é uma cosmologia? Uma cosmologia é uma visão de mundo, tá? Então sempre que vocês ouvirem que algo é cosmológico, significa que aquele algo é sobre uma visão de mundo, uma interpretação do mundo, de maneira geral, certo? E aí os primeiros filósofos, como eu falei para vocês, eram os pré-socráticos, eles diziam que o conhecimento, o mundo e todas as outras coisas, a sociedade, tudo era explicável a partir dos elementos da natureza. E aí mais para frente a gente vai ver alguns exemplos de filósofos que falavam isso, tá? Aqui, no segundo momento, que começa a partir de 400 a.C., é quando Sócrates começa a fazer a sua filosofia, tá? Ele desenvolve, então, o método socrático, que é basicamente dividido em dois momentos, a ironia e a maiêutica, que basicamente é você fazer perguntas, né, para o seu interlocutor, até que esse interlocutor perceba que realmente ele não sabe aquilo que ele está falando, que aquele conhecimento que ele acredita que tem não é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento superficial. A partir desse momento, ele tem espaço para desenvolver um novo conhecimento que pode estar mais próximo da verdade, tá? Então, o método socrático é basicamente esse. E aí, aqui nesse momento, a filosofia se volta para os problemas humanos, não mais para os problemas da natureza, certo? Mas para os problemas humanos. E aí, nós temos os sofistas, que eram aqueles que faziam uma filosofia estilo Olavo de Carvalho, sem muita técnica, sem muito conhecimento aprofundado. Eram como se fossem políticos, assim, eles falavam, iam contando as histórias deles. Só que como eles eram muito bons na argumentação e na retórica, eles convenciam um grande número de pessoas, mas não necessariamente eles representavam aquilo que era verdadeiro para a filosofia no momento. E aí a gente tinha o Sócrates, que aí sim, através dos seus diálogos, tentava fazer uma filosofia mais racional e mais técnica, tá? E aqui nós temos o terceiro período, né? Aqui nesse terceiro período, que já logo 100 anos depois ali do Sócrates, né? Quem que é o discípulo de Sócrates? O Platão.
E aí tem uma curiosidade, né? Tem filósofos que dizem que o Sócrates não existiu. Por que que ele não existiu? Porque assim como Jesus, o Sócrates ele não deixou nada escrito. Ninguém sabe como que é a letra do Sócrates. Ninguém nunca encontrou um fragmento de texto do Sócrates, né? Agora, o que a gente encontrou sobre o Sócrates foi escrito pelo Platão. E o Platão, nós temos evidências, né, de relatos sobre o Platão, de outros personagens daquela época. Nós temos relatos sobre o Platão em outros fragmentos de textos, né, não só nos gregos. E, portanto, isso não existe sobre o Sócrates, né? Então, uma das teorias aí, digamos assim, obscuras da filosofia é essa, né? De que o Sócrates não teria existido, só o Platão. E aí o Sócrates seria como se fosse um personagem do Platão, já que o Platão, né, às vezes tinha medo de morrer, né? Porque naquela época o barato era louco. Então ele falava, ó, não fui eu, foi o Sócrates que falou, e aí ficava tudo certo. Mas isso também é só maluquice de filósofo, tá? Não é uma informação científica, tá? Alguns outros filósofos consideram que o Sócrates existe e pronto. Bom, mas aqui nesse terceiro período, o Platão e o Aristóteles eles começam a desenvolver uma filosofia preocupada com questões éticas, políticas e metafísicas, tá? Então essa também é um grande rompimento ali com essa primeira parte da filosofia, por exemplo, que era mais cosmológica, beleza? Bom, lembra aquele momento que eu falei para vocês que é o mais importante que vocês vão estudar, que é a transição do período medieval para o período moderno? Esse slide que eu vou mostrar para vocês conta um pouco desse processo, tá? Então aqui nós temos a Idade Média, né, e a Idade Moderna. Então imagine que aqui assim é aquela transição que eu falei para vocês lá. Aqui o dado histórico que esse slide está trazendo é o ano de 1453, que é a queda de Constantinopla, né, que marca também o fim do Império Romano. Tá? O que acontece? Na filosofia, a gente não se preocupa tanto com datas, tá? Então, por exemplo, se eu fosse professor de vocês, eu não ia nem passar esse slide aí, porque data não é comigo. A gente só precisava entender aquela transição lá. Mas, para quem gosta de datas, tá aqui as datas, né? Então, a gente tem a partir do século 7, né? Ou seja, o ano 600 ali depois de Cristo, o renascimento do direito romano, né? E aqui começa a criar as universidades. Aqui também surge a patrística e a escolástica, tá? Daqui até aqui assim surge a patrística e a escolástica. E aqui nessas universidades que a Igreja Católica cria, são aquelas universidades que eu falei para vocês que a Igreja Católica vai utilizar para transmitir, né, o seu conhecimento, transmitir ali a sua doutrina. A partir do século 13, depois de Cristo, né, óbvio, e 14, a gente tem esse período de transição, tá? Que vai até mais ou menos aqui 1500, certo? Aqui a partir de 1450 já começa a se considerar a Idade Moderna. Lógico que quem viveu aqui nessa época não faz a menor ideia disso, né? Então a gente considera hoje, olhando para trás, que esse foi um período de transição e que a Idade Moderna começa a partir aqui do ano de 1400, 1500, certo? Então aqui na Idade Moderna a gente tem o que no ano de 1500? As grandes navegações, né? Espero que vocês tenham falado isso aí do outro lado. Então aqui nós temos o descobrimento do Brasil, por exemplo, nós temos os grandes movimentos de colonização por parte de Portugal e Espanha, né? Aqui já em 1600 nós temos a Revolução Burguesa, ó, aqui tá burguesa, hein? Não sou eu. Depois vocês conferem lá com a professora Alair para ver se é isso aí mesmo, tá?
Mas eu considero que também é a Revolução Burguesa, porque na verdade foram os burgueses, né, que deram um fim, né, naquela ideia de... qual que é o nome daquele regime mesmo? Monarquia. Deram um fim nessa ideia de monarquia e começaram a introduzir os pressupostos da democracia moderna e também os pressupostos daquilo que a gente entende hoje como capitalismo selvagem, né? O bom capitalismo selvagem que todos gostamos de combater. Certo? Vamos lá. Aqui, mais uma para vocês não se perderem, tá? Mais uma divisão, então. Aqui nós temos a Idade Antiga, né? Lá os primeiros filósofos. Começa do ano 600 a.C., vai mais ou menos ali até o nascimento de Jesus, né? E até o ano 476 depois de Cristo. Aqui o que nós temos? A razão, né? Como fundamento da filosofia. E nesse período nós temos o desenvolvimento da filosofia pré-socrática, da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão trabalhar aqueles temas que eu já falei para vocês, né? Justiça, política, democracia, entre outros. A partir dos anos 470 depois de Cristo, nós temos a Idade Média, né? E ela vai até o ano de 1453. Aqui coincide com a ascensão, né? A expansão maior do Império Romano e com isso a expansão também da Igreja Católica e a sua doutrina. Nesse momento a filosofia estava concentrada na fé, não mais na razão. E os grandes filósofos desse período foram Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Abelardo, né? Que são também santos canonizados pela Igreja Católica, mas que naquele período eram filósofos e servos do cristianismo. Temos a Idade Moderna. Aqui, surgimento da ciência, né? Voltamos ao pensamento baseado na razão. Aqui, Galileu e Copérnico começam a dar as primeiras indicações da revolução... como que é o nome daquele negócio? De ver estrela? Mas não é de horóscopo não, é outro negócio lá, é um negócio científico. Depois vocês me lembram a palavra. A gente tem o Kant também, que vai fazer uma espécie de revolução no conceito de moral. E a gente tem Descartes, né, o método cartesiano, os princípios da metodologia científica, tudo aqui também. E aí, a partir de 1789, 1800, alguns filósofos consideram que a partir do ano de 1900, tá? Então, por isso que, dependendo do autor que você for olhar, as datas na filosofia são um pouco diferentes. Mas a gente tem a Idade Contemporânea começando. O que marca ela é a Revolução Francesa. E aqui as principais questões abordadas na filosofia contemporânea dão conta do existencialismo, né? Ou do que significa existir, do que é a nossa sociedade, para que a gente serve, e esse tipo de pensamento inútil que só a filosofia traz. Aqui a gente tem também os filósofos Nietzsche, que é o meu preferido, o Marx, que é o meu preferido antes do Nietzsche ainda, e aí o Nietzsche logo em seguida, o Freud, que é muito interessante também, o Heidegger, que é um nazista, tá? Isso é importante lembrar. O Heidegger apoiou, é um filósofo alemão que apoiou o nazismo em pleno nazismo, tá? E isso manchou um pouco da história dele enquanto filósofo. E o Sartre, que é um existencialista, né? Um existencialista clássico que vai trazer ali as questões do existencialismo na filosofia contemporânea. Bom, alguns temas debatidos pela filosofia, né? Então nós temos a introdução aos principais temas da história da filosofia. Isso aqui eu peguei lá do meu curso, tá, galera? De filosofia lá. Não sei se o professor vai passar as mesmas coisas ou não, por isso que a gente precisa daquele documento lá para eu planejar melhor as próximas aulas. Aí existe uma relação entre filosofia, educação e sociedade, né, que a gente vai abordar mais adiante, né, nos próximos dias.
uma conceituação da filosofia e caracterização do conhecimento filosófico, né? Então, isso aqui vocês já viram. Conceituação da filosofia, né? Então, a filosofia é um leque que abre uma gama de possibilidades de conhecimento, né? A filosofia está em todas as coisas. Em todas as áreas do conhecimento, a filosofia tem campo para discussão. Ah, mas eu quero falar de bolo de pote. Legal, a filosofia consegue falar de bolo de pote, sem problemas, certo? E o conhecimento filosófico é aquela questão, né, do fazer filosofia, fazer história da filosofia, ou então pensar filosoficamente sobre uma determinada questão. E aí os períodos e áreas da filosofia, né, que a gente já viu um pouco, que é aquele panorama geral que eu passei para vocês, que a gente vai ver um pouco mais aprofundado ali nos próximos slides. Bom, aqui nós temos alguns temas da filosofia, pensando nessa questão do filosofar, tá? Desculpa. Então, epistemologia. O que é epistemologia? A epistemologia, ela é o estudo do conhecimento. A epistemologia, ela vai buscar entender qual que é a natureza do conhecimento. Ou seja, o que faz com que aquilo seja realmente um conhecimento verdadeiro ou não. As fontes do conhecimento, né? Quais são as minhas fontes do conhecimento? As fontes do nosso conhecimento são os nossos sentidos. Eu só consigo conhecer porque eu consigo ver, porque eu consigo pegar, porque eu consigo ouvir, eu consigo sentir o gosto, então eu consigo saber se aquilo é bom ou ruim para mim, se é perigoso ou não. Então essas fontes do conhecimento, elas são basicamente o nosso corpo, né, e a nossa razão. E as teorias do conhecimento, né? Existem várias teorias do conhecimento, a gente não vai abordar elas aqui. Metafísica, que a Lohane gosta bastante. Então a metafísica ela vai tentar entender a natureza da realidade do ser, né? Ou seja, o que é existir? O que é? Será que eu sou real? Será que eu não sou? O que faz com que eu seja real, né? Por exemplo, quem já sentiu saudade de uma pessoa a ponto de sentir a presença da pessoa, né? Essa presença ela é real ou não é? Né? Complica se a pessoa já estiver morta, por exemplo, né? Se já tiver falecido. Será que essa presença que a gente sente de alguém que é falecido, ela é só uma maluquice da nossa cabeça ou ela é algo da realidade concreta, né? Então isso tudo é a metafísica que vai tentar analisar. E a questão do dualismo, né? Do materialismo, do idealismo e de outras possibilidades de entender a nós e o mundo com que nós compartilhamos, né, uns aos outros. Outro conteúdo muito interessante da filosofia e muito importante é a ética. A ética vai entender os princípios e fundamentos da moralidade. O que é moral? Moral é aquele pensamento que faz com que você decida se uma coisa é certa ou errada, né? Então, quando você pensa sobre uma coisa e aí você decide se isso é certo ou isso é errado, essa resposta é uma resposta moral, tá? E aí você tem as teorias éticas, né? As teorias éticas, elas vão falar sobre a nossa ação. Então, toda vez que eu tenho uma ação que vai de encontro com a minha moral, então eu tenho uma ação ética, eu estou sendo ético, tá? Por exemplo, eu considero que é ruim bater em animal. Então toda vez que o meu cachorro quebra alguma coisa aqui em casa e eu bato nele, eu estou tendo uma ação antiética. Por quê? Porque está indo contra a moral que eu tinha estabelecido ou que a sociedade tinha estabelecido em comum. Agora, toda vez que o meu cachorro derruba alguma coisa e quebra e eu não bato no meu cachorro, eu respeito esse fundamento moral, aí eu estou tendo uma ação ética, de acordo com aquilo que eu entendo que é bom ou que é mal. E aqui na ética também a gente vai discutir a liberdade, tá? A liberdade é um dilema bastante interessante da filosofia. A filosofia também estuda a política, né? E aqui a origem da política, as formas de governo, os sistemas de governo, o que é justiça, o que é direito, o que é liberdade, né? Isso tudo vai ser visto também pela filosofia política.
A gente tem a filosofia estética, que é o estudo da beleza, tá? Então toda vez que você olha para um slide bem feito desse, você fala, nossa, que slide da hora, olha essas imagens, olha essas cores. Você está tendo essa opinião porque esse slide está indo de encontro com aquilo que você entende que é belo. E isso é uma posição estudada pela estética. Toda vez que você olha aquela pessoa que quer ficar com você na balada, você fala, nossa, que pessoa feia, vai tomar no cu, não quero não, olha o cabelo dessa pessoa, nada a ver, não sei o quê. Aí você está fazendo um julgamento estético, né? Fala assim, não quero essa pessoa porque eu acho que determinado elemento dela é um elemento negativo, é um elemento feio, que eu considero feio, então, portanto, não quero me aproximar dessa pessoa. E por aí vai. Bom, aqui, como eu disse para vocês, né, a filosofia estuda de quase tudo, ou tudo. Então a gente tem a filosofia da mente, essa também é muito interessante. Ela vai entender qual que é a natureza da nossa mente, o que, que é a nossa consciência, o que, que é o nosso inconsciente, o que, que são os nossos sonhos, né? E aqui, quanto mais você se aprofunda na filosofia da mente, mais você vai caindo nas áreas da psicologia, da neurociência, da medicina lá. É neurociência, né? Da psiquiatria. Aqui é que tá o Freud lá que eu falei para vocês, o contemporâneo, tá? A relação mente e corpo, né? E o problema mente e corpo. Ou seja, será que o meu cérebro ele é suficiente para fazer com que eu exista? Ou o meu pensamento ele é fruto de uma relação orgânica e química que acontece dentro do meu corpo e faz eu pensar, né? Qual que é a resposta? Então a filosofia vai tentar olhar para isso e tentar descobrir como que a mente funciona. A gente tem a lógica. A lógica é a parte da filosofia que eu mais odeio, porque é muito fodido, né? É muito difícil. Tomara que o professor não passe pra gente. Mas basicamente isso aqui vai envolver lá os processos da matemática, as tabelas verdade, a capacidade nossa de argumentação. Isso tudo vai cair ali na questão lógica, tá? A gente tem a filosofia da ciência, que nasce, como eu falei para vocês, primeiro com Aristóteles lá com os gregos, mas ele não termina essa filosofia, né? Mas ele dá início. E aí depois, na filosofia moderna, a gente tem uma estruturação da filosofia da ciência. Então a gente desenvolve o método científico, as teorias científicas de explicação da natureza e a filosofia das ciências naturais e sociais. Essa aqui é mais recente, tá? Essa aqui é ano 1950, por aí, aonde a gente faz a separação das ciências naturais e das ciências sociais, e aí começa a desenvolver as ciências sociais e a sociologia, né, a antropologia e tudo isso dentro dessa ideia de ciências naturais. E aí a gente tem a filosofia da religião, que vai entender a possibilidade da existência de Deus e das questões teológicas, né? Se existe Deus, quem é Deus, se existe mais de um Deus, se Deus se manifesta no nosso mundo, esse tipo de coisa. Relação entre fé e razão, né? Ou seja, isso aqui é talvez o problema mais antigo da filosofia, tá? A relação entre a fé e a razão. Por quê? Porque na fé você não precisa explicar nada. Ah, não, eu peguei e desenvolvi um tumor aqui no meu coração e ele vai me explodir daqui 15 dias. E aí a fé vai falar, olha, muito provavelmente Deus ou quer te castigar, ou Deus quer ter um papo com você e quer te levar antes, né? Mas sempre é Deus, o motivo é Deus, e ele sempre sabe o que está fazendo, e não adianta a gente lutar contra ele porque não tem alternativa, tá? E aí a gente tem do outro lado da razão. No caso da fé, você só precisa acreditar e aceitar aquilo. No caso da razão, não. Na razão, se eu desenvolvi um tumor aqui no meu coração que vai explodir em 15 dias, eu vou, através da razão, tentar identificar quais elementos que me levaram até aqui. Quais são os elementos que fizeram com que eu desenvolvesse isso? Aí eu vou olhar. Sou fumante? Sou.
Que mais? Já usei droga? Já. Que mais? Sei lá. Tenho tendência de câncer na família? Tem. Pai e mãe. Tá ligado? Aí eu vou observar, eu vou juntar esses elementos através da minha razão e vou falar, opa, não foi Deus. Foi um conjunto de fatores racionalmente interligados que vão me dar essa resposta e vão me levar à resposta que eu queria ter. E o problema do mal, né, e do bem e da nossa relação com a natureza, tá? Depois a gente tem também a filosofia da linguagem. Aqui na filosofia da linguagem, a natureza da linguagem e da comunicação, ou seja, como que a gente se comunica, como que eu sei que essa letra aqui significa A e não significa qualquer outra coisa, né? O significado das coisas, as referências da linguagem, né? Isso tudo tá aqui dentro da filosofia da linguagem. E a relação entre linguagem e pensamento, né? Então, por exemplo, se eu falar para vocês pensarem em algo que não existe, será que vocês vão conseguir? Será que vocês têm condições de pensar em algo que seja transparente? Né? Vocês conseguem pensar em algo que seja invisível? Né? Vocês podem até pensar. Agora, se eu pedir para vocês descreverem uma coisa que vocês não conhecem, será que vocês vão ter elementos de linguagem para descrever isso? Né? Então isso tudo vai ser estudado pela filosofia da linguagem. E aí a gente tem a história da filosofia, né? Como eu falei para vocês, que é a natureza do tempo, a história das mudanças da humanidade, as teorias sobre o progresso e sobre a historicidade humana. Esses são só alguns tópicos da filosofia, tá? A filosofia estuda muito mais coisas, mas a gente vai se concentrar nisso por enquanto. Bom, vou tentar ser mais rápido agora. Aqui a gente vai falar agora então sobre a filosofia antiga. Tá? Então, estamos aqui na filosofia antiga, aquela primeira parte do quadradinho, a primeira parte da história. E é aqui que o professor vai querer que vocês... É aqui que está o texto que o professor passou para vocês. Tá? Então, como eu disse para vocês, a filosofia clássica ela é dividida em duas. Os filósofos pré-socráticos, a explicação deles era pela natureza. E aí os três grandes filósofos da Grécia Antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, que tinham explicações lógicas sobre o mundo e racionais, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de filósofos pré-socráticos. Tales de Mileto. Para o Tales, o elemento mais importante da natureza era a água. Vocês já ouviram falar nisso, né? O Tales de Mileto, tudo era água e tal. Aqui o Pitágoras. Para o Pitágoras, o elemento mais importante da natureza era o número. Por quê? Porque o número era a condição para que a gente entendesse a matemática e a partir da matemática entendesse a natureza, né? E aqui os dois principais filósofos daquele momento, o Heráclito e o Parmênides. O Heráclito ele vai mudar a filosofia nesse momento, tá? Ele vai mudar muito ferozmente a filosofia. Por quê? Porque ele vai colocar a noção de movimento na filosofia. Para o Parmênides, o mundo não muda, tá? O mundo é desse jeito, sempre foi e sempre vai ser desse jeito. Você nasceu de um jeito e você vai morrer exatamente desse mesmo jeito que você nasceu e a natureza também. Para o Heráclito, não. Para o Heráclito, tudo acontece em movimento, tá? Então você não consegue tomar banho duas vezes no mesmo rio, o Heráclito vai falar. Por quê? Porque amanhã você já vai ser outra pessoa. Você já vai acordar de um outro jeito. Você já vai ter outros pensamentos na sua cabeça. Você vai ter outros desejos. Né? O seu corpo vai estar mais envelhecido. Algumas células do seu corpo vão estar mortas, outras vão já ter nascido de novo. E, portanto, você já não vai ser mais o mesmo. E o rio também não vai ser o mesmo. Né? Porque já vão ter outros animais naquele ambiente. As folhas que estavam na árvore
ontem já não vão mais estar hoje, né? Já vão ser outras folhas. Algumas vão ter caído, outras vão ter nascido. E por aí vai. Ele vai colocar essa noção de movimento. Ainda dentro da filosofia antiga, nós temos aqui algumas escolas filosóficas, tá? Aqui não vou falar sobre essas escolas, tá? Porque elas são bem emblemáticas, né? E tem algumas características delas aqui que eu não lembro de cabeça, só coloquei aqui para vocês terem uma sinalização. E aqui o Platão e o Aristóteles eles vão desenvolver esses temas aqui, ó, na filosofia deles, tá? A teoria das ideias do Platão, a teoria da justiça do Platão, a teoria das formas do Aristóteles, a teoria do conhecimento do Aristóteles e do Platão, a ética do Aristóteles, a metafísica do Platão, a política e a retórica do Platão e do Aristóteles. No texto que o professor passou para vocês, a República, lá fala sobre tudo isso daqui. Por isso que é um texto de 400 bilhões de páginas, né? Um texto muito grande. Mas ele vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Eu vou falar de maneira muito resumida e superficial, tá? Se algum outro filósofo veio falando, por favor me desculpe, tá? Mas é que esse projeto aqui é bem particular, então me dá um desconto, vai, velho. Bom, lá no texto da República de Platão, eu vou dividir em 5 tópicos, tá? E a gente vai ver cada um desses tópicos. Mas o que fala lá naquele livro? Platão ele vai dar uma ideia de justiça, tá? Naquele livro. Vai falar um pouco sobre justiça. E nessa justiça do Platão, ele divide em dois: a justiça do indivíduo e a justiça da cidade. Tá? Essa é a hora que vocês anotam no caderno. Aqui na justiça do indivíduo, o Platão vai falar que existe uma trindade da alma, né? Ele vai fazer uma divisão das almas. Ele vai falar que existe uma alma de ouro, uma alma de prata e uma alma de bronze, que cada uma dessas almas é responsável por uma coisa, né? E que você nasce com essa alma, e aí a partir disso é que você se coloca na cidade e ajuda a cidade a se desenvolver. Então existe a alma da razão, a alma da irascibilidade, ou seja, da não razão, e a alma do vício, né? Da concupiscência, vamos trocar essa palavra por vício, tá? Porque é mais perto do vício. Aí cada parte da alma tem uma função específica, como eu falei para vocês. A alma de ouro, ela é feita para governar a cidade. Quem tem a alma de ouro? Os filósofos, os reis, né? Os intelectuais, os nobres. Quem que tem a alma de prata? Os guerreiros. Por quê? Porque eles precisam da coragem, e a coragem é uma virtude da alma de prata, né? Eles precisam da coragem e da força para poder defender a cidade. E a alma de bronze, de quem que é? Do fudido, né? Provavelmente se eu tivesse lá naquela época, eu teria uma alma de bronze. Ou de qualquer outro material inferior, sei lá, cobre, alguma coisa desse tipo assim. E aí a alma de bronze, então, ela era serva, né? Ela tinha que servir o rei, servir a cidade. Ela era a alma que ia trabalhar no campo. Ela era a alma que não tinha possibilidade de ascensão nenhuma na vida. E aí ele vai falar que a justiça ocorre quando cada parte faz o que lhe é apropriado. Ou seja, se um guerreiro começa a governar a cidade, tá errado. Isso não é justo. Por quê? Porque a alma dele não é uma alma pura, não é uma alma de ouro. Então ele não tem condições de governar a cidade. Ele só tem condições de quê? De proteger a cidade. A mesma coisa, alguém com alma de ouro não pode servir a cidade. Não pode ir, sei lá, plantar as coisas lá para a cidade. Por quê? Porque a alma dele é superior, né? A alma dele é feita para
levar a cidade ao seu melhor desenvolvimento e não para ficar perdendo tempo plantando as coisas e servindo o rei, tá? Isso na visão do Platão, tá, galera? Por favor, não venham tacar pedra em mim. E aí tem também a questão da justiça da cidade. Então a cidade ideal é dividida em 3 classes: os produtores, os guerreiros e os governantes, como eu falei para vocês, cada um com a sua alma de bronze, prata e ouro, e cada um com seus afazeres. Então, a justiça da cidade depende que cada classe tenha uma função específica, né? Como eu já falei para vocês. E a justiça ocorre quando cada classe exerce a sua função de forma adequada, tá? Então, aqui o Platão está colocando uma visão individual das almas e uma visão social, digamos assim, né? De como isso acontece na cidade, como essa divisão acontece na cidade e nas funções da cidade. O Platão também vai colocar a hierarquia das ideias, né? Ele vai falar isso aqui, ó, essa hierarquia das ideias pode ser também traduzido como o princípio do idealismo, tá? Acho que foi na aula de antropologia que a gente falou um pouco sobre idealismo, não lembro se foi nessa aula, acho que foi, mas o dualismo ele é essa teoria do Platão que divide o mundo em mundo sensível, tá? Que é o mundo das aparências, que é esse mundo nosso aqui, o mundo concreto das coisas que nós vemos. Só que esse mundo é um mundo de aparências. Por quê? Porque essas aparências são apenas uma cópia do mundo inteligível. Lá é que ficam as essências das coisas. Então Platão vai falar o seguinte: quando você está vendo uma árvore, você não está vendo a verdade da árvore, você está vendo só a aparência da árvore. A essência dela não fica aqui nesse mundo, fica lá no mundo inteligível, que é também conhecido como o mundo das ideias. O que o Platão vai falar sobre isso? Né? Ele vai dar aquela ideia de mito da caverna. Tá? Depois eu passo ali um videozinho, sei lá, alguma coisa para vocês sobre o mito da caverna. Tá? E aí o bem é a forma mais elevada da realidade. Tá? E aí depois também eu falo um pouco mais sobre essa ideia de bem aqui do Platão. O Platão também nesse texto ele vai abordar as questões da educação, tá? Então a educação para o Platão ela deve focar na formação moral do indivíduo. E aí essa educação moral passa por uma ideia de virtude, né? O que é ser virtuoso, né? E aí a gente tem que olhar lá no Platão no texto para ver o que ele vai definir como virtude para entender qual que seria a melhor educação para o Platão. E aí ele vai falar também que o conhecimento ele deve ser adquirido de forma progressiva e sistemática, beleza? Bom, e aí a gente tem a teoria das formas, né? Cada objeto no mundo sensível é uma cópia imperfeita de uma forma perfeita no mundo inteligível. Eu sei que você não entendeu porra nenhuma, então eu vou explicar. O que o Platão quer dizer com essa frase? Como eu disse anteriormente, que existe um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, tá? Que é o mundo inteligível. E esse é o mundo onde tem a essência das coisas. E cada objeto que nós vemos aqui, na nossa realidade, é uma cópia desse mundo inteligível. Então, como eu disse, quando a gente olha para a árvore, a gente não está vendo a verdade da árvore, a gente está vendo a cópia da árvore. A gente está vendo só a aparência da árvore e não a verdade da árvore. Ele vai falar que lá no mundo inteligível, as formas elas são universais e imutáveis. Então a essência das coisas ela é universal e imutável. O que isso significa? Que lá no mundo das ideias perfeitas, cada árvore que nós temos aqui na nossa realidade, que é uma realidade de aparências, é uma cópia da mesma árvore
que é a árvore perfeita que está lá no mundo das ideias. Então essa é a ideia de universalidade, tá? Universal é aquilo que é igual para todos, tá? Então o Platão ele vai falar que lá no mundo das ideias existe só uma essência de árvore. E aí todas as árvores que nós vemos no nosso mundo são cópias e aparências dessa árvore universal e perfeita que está lá no mundo das ideias. E aí, imutável é aquilo que não muda. Então, por exemplo, aqui no nosso plano, vamos dizer assim, as árvores são diferentes. Então, tem uma que tem o galho mais grosso, tem uma que tem o galho mais escuro, tem uma que tem o galho mais áspero, tem uma que tem o galho mais liso, né? Tem uma que cresce mais, tem outra que cresce menos, tem umas que cresce torta, outras que cresce reto. E aí isso tudo é mutável, isso tudo muda. Mas lá no mundo perfeito, né, lá no mundo inteligível do Platão, a essência da árvore é imutável. A essência universal de todas as árvores não muda. Tá? E o conhecimento verdadeiro é sobre as formas e não sobre o mundo sensível. Né? Então, conhecimento verdadeiro para o Platão é quando você tem acesso a esse mundo inteligível. E aí, qual que é a grande sacada do Platão? Como que você tem acesso a esse mundo inteligível? Acertou quem falou usar LSD. Quer dizer, não, mentira. É através da filosofia. Tá? Platão vai dizer que o pensamento filosófico e a reflexão filosófica é que nos dão condições de ter acesso ao conhecimento verdadeiro das coisas e ao mundo inteligível. Bom, por fim, naquele texto, né, a gente tem o mito da caverna. E aí o mito da caverna, eu acho que é a coisa que mais se fala, né, num curso de filosofia do ensino médio, né? Eu acho que eu não vou nem passar por ele aqui, mas se precisar depois vocês me dão um toque lá no grupo que eu falo, tá? Mas basicamente o mito da caverna é um mito que explica essa relação do dualismo que eu falei para vocês, de separar o mundo entre o mundo verdadeiro, do conhecimento verdadeiro, né? Que é o mundo das ideias perfeitas, que é o mundo inteligível, e esse mundo nosso que nós vivemos, que é o mundo das aparências, é o mundo da mentira, que é o mundo das sombras. Então o mito da caverna, eu nem vou falar porque, enfim, depois vocês lêem. Mas basicamente explica aquilo que eu estava explicando no slide anterior. E aí tem a ideia de cidade, né, que o Platão coloca lá no texto também. A cidade ideal é regida pela razão e não pelo desejo, tá? Então, para que dê certo a democracia ateniense para o Platão, as pessoas elas precisam ser guiadas pela razão comum, né? E não pelo seu desejo particular. Não há propriedade privada, né? E todos os bens são compartilhados, né? Nesse momento ali. Compartilhados entre quem? Compartilhados entre os gregos, tá, pessoal? É a mesma questão da democracia lá. Mulher, criança, gente de outro estado, que mais? Escravo. Esses malucos aí não tinham direito a porra nenhuma, tá? Então, nem os bens partilhados, nada. Então, mesmo na cidade utópica do Platão, ainda tinha escravo, ainda tinha criança e mulher que não ganhava nada e várias fitas. E aí, a gente tem também os governantes que possuem o conhecimento verdadeiro e são escolhidos por, se eu não me engano, Deus ali, tá? Tem que ver. Tem que ver qual que foi o resultado ali. Mas faltou aqui, depois eu vejo. Olho no lance. Bom, aqui eu vou tentar trazer agora sobre o texto, tá? Na verdade, os slides anteriores ali daquele mapa mental. Ó, a partir daqui eu já tô falando do texto, né? Vocês já viram. Mas aqui eu vou trazer em tabela lá dentro do texto, tá? Para vocês se localizarem depois, quem quiser ler aquele esquema lá. Demorou? Quer dizer, na verdade, leiam, tá? Não vai pela minha onda, não. Se o professor mandou vocês lerem, vocês têm que ler. Bom,
No capítulo 1, então, ele vai dar um contexto, né? Então, ele vai falar ali que é um diálogo do Sócrates com alguns personagens, né? E que esse primeiro capítulo, que esse texto ele é escrito como uma resposta ao contexto político daquela época, tá? Ali no capítulo 2, o Platão já vai trabalhar a questão de justiça, tá? Ele vai falar uma discussão sobre o que é a justiça e como que ela é aplicada no indivíduo e na sociedade. Lembrar daquele esquema lá do slide anterior? Então, e a ideia central, né, que é a cidade-estado, né, ou então essa ideia de democracia grega ali, que é uma metáfora para aquela separação através das almas, tá? Aquela ordenação através das almas. No capítulo 3 ele vai falar da natureza da alma, né, que é a divisão das almas em três partes. E aí a alma de ouro é a alma que tem a razão, né? A alma de prata é a alma que tem a coragem, né? Tem o espírito da coragem, o espírito da perseverança e, portanto, é a que protege a cidade. E a terceira alma, a alma de bronze, que tem os apetites, né? Ou então os vícios, que é a alma que mesmo é condenada a se fuder pro resto da vida e trabalhar como escravo, basicamente, ou camponês, ou servo, ou qualquer coisa equivalente. E aí aqui ele vai falar também da hierarquia da alma e a importância de ser governado, né, através da razão. No capítulo 4 ele vai falar um pouco sobre a cidade, né, a cidade ideal, que é uma estrutura em três classes, né, os governantes, que são os reis filósofos com a alma de ouro, os guerreiros e os produtores, né, os guerreiros da alma de prata e os produtores da alma de bronze. Vai falar do princípio da especialização, né, que cada indivíduo exerce uma função a qual é mais adequado, como eu falei para vocês, né? Alguém que tem alma de bronze não pode ser um produtor, ou melhor, alguém que tem alma de prata não pode ser um produtor, assim como alguém que tem alma de ouro não pode defender a cidade. E aí ele vai falar um pouco sobre propriedade, família e bens compartilhados, né? E ali ele vai falar no capítulo 5 sobre o rei filósofo, né? Ou o governante filósofo, que é uma seleção rigorosa da educação especial que prepara os filósofos para serem reis, né? Ou essa ideia ali de por que o filósofo é alguém mais preparado para poder ser o rei. E aí ele vai falar também daquele conhecimento das formas ideais, né? Já dando uma introdução do que vai ser o próximo capítulo, que é a alegoria da caverna, né? Ou o mito da caverna. No capítulo 6 ele vai falar sobre educação e arte, uma ênfase na educação para mudar o caráter e as virtudes. E ele vai fazer uma crítica sobre a arte, tá? Mas isso aí são coisas menores dentro do texto. Ele vai falar no capítulo 7 sobre a teoria das formas, o mundo sensível, né? E aí que eu falei para vocês que é o mundo físico e o mundo das ideias perfeitas, né? Que são imutáveis e são universais. Ele vai falar um pouco também no capítulo 7 sobre a justiça e outras virtudes que são reflexos dessas formas da existência, né? Ou dessas formas da natureza. Capítulo 8 ele vai falar sobre o mito da caverna, então quem não entendeu o mito da caverna, que eu dei uma explicadinha por cima lá, ou ver um vídeo no YouTube, que deve ter 1 bilhão de vídeos do YouTube, ou dá uma lida no capítulo 8, que você vai entender. Capítulo 9 ele faz crítica às formas de governo, né? Então ele vai olhar as formas de governo que existem naquele período. E vai falar sobre a tirania, né, e a democracia. No capítulo 10 ele vai falar do Estado como um indivíduo ampliado, ou seja, vai fazer uns paralelos entre o Estado e a questão da alma, né? E a importância do equilíbrio e da harmonia para que esse Estado ele não seja corrompido e não acabe. Ele também vai falar no capítulo 11 sobre a imortalidade da alma, e sobre o que ele entende que seria o pós-morte, né? E ali no capítulo 12 ele vai dar uma conclusão, né?
vai fazer um retorno às discussões sobre a justiça e sobre o papel do rei filósofo. Bom, aqui tem um videozinho para vocês, tá? Não vou passar aqui porque senão o YouTube strika nós e aí fudeu. Mas eu vou abrir ele aqui, depois vocês dão uma olhada, tá? O link tá aí. Ele vai dar um outro panorama para vocês entenderem um pouco mais sobre a história daí não ocidental, porque isso tudo que eu falei para vocês é o ponto de vista ocidental da história. Esse vídeo ele vai dar um olhar amplo da história do planeta. E aí para vocês entenderem e verem se vocês conseguem se localizar nisso que eu expliquei para vocês na aula de hoje, a partir desse vídeo também, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Bom, vocês podem também dar uma pesquisada num vídeo para olhar o mito da caverna de Platão. Se eu achar um, eu deixo o link lá no grupo. E também eu estou pensando em fazer uma provinha dessa primeira aula, tá? Informes, alguma coisa assim. Só para deixar lá para vocês, para ver se vocês conseguiram entender o que eu falei ou não, pelo menos. Pra gente pensar as próximas aulas. Beleza? Até a próxima aula, galera. Desculpa qualquer coisa, tá? E precisando dar um toque lá no grupo lá. Beleza? É nóis. Tamo junto.